Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Senhor. Quero agradecer primeiramente ao meu Deus, ao nosso Deus maravilhoso, por me permitir estar aqui nessa noite junto com os irmãos para levar uma mensagem que Ele me inspirou aqui trazer hoje. Agradeço aos irmãos pelas orações que foram feitas durante esses dias por mim, pela minha saúde, porque nós precisamos verdadeiramente de Deus na nossa vida constantemente, fortalecido nas orações nossas e dos irmãos, para nos mantermos firmes, com saúde, com fé, com perseverança. Obrigado, meu Deus. Quero aproveitar a oportunidade para desejar um retorno cheio de bênçãos e de graças ao nosso pastor Daniel, que teve esse período de férias merecida, junto com sua família, e que graças ao bom Deus está aqui retornando cheio de vida, de saúde, com a mente tranquila, para na jornada desse ano poder nos ensinar muito mais, nos direcionar e nos guiar na palavra do Senhor. Deus te abençoe, pastor, e seja bem-vindo. Meus amigos, o tema que eu trago hoje para discernir com os irmãos está na leitura em Filipenses 1, 12, 14. Se os irmãos quiserem ficar de pé, podem ficar. Os que não quiserem, podem ficar à vontade. Filipenses 1, 12, 14, que diz: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Amém? Deus, Pai Todo-Poderoso, agradeço pela oportunidade, Senhor, pela confiança que Tu me deste de chamar para aqui, com tão pouco conhecimento, poder transmitir uma mensagem aos meus irmãos. Espero assim, inspirado por Ti, cumprir essa missão da melhor forma, com a maior honra, Senhor. Meus irmãos, desde quando eu me converti e comecei a estudar mais realmente as Escrituras, e conheci o Paulo, apóstolo, eu acredito que a maioria de quem o conhece, eu diria até, se apaixona, né, por ele. Por um homem que viveu parte da sua vida perseguindo os cristãos e, de repente, teve a graça de ser tocado por Cristo e ser convertido, e daí realmente exercer o papel do apostolado que ele exerceu, que ele cumpriu de forma inigualável, de forma exemplar, de forma honrada, demonstrando verdadeira fé e amor ao Senhor Jesus, né? E esse exercício do apostolado de Paulo realmente toca muito a todos nós.
e nos dá muitos exemplos, como nós vamos ver aqui, algumas passagens. Eu fiz uma citação, eu falo, Deus pode transformar a maneira como lidamos com as adversidades. Essa é a frase que eu coloco para a explanação, né, que nós vamos fazer ao longo desse tempo aqui, né? E se nós olharmos essa frase, eu poderia colocá-la de duas formas. Deus pode transformar a maneira como lidamos com as adversidades. Quando eu coloco da forma afirmativa, eu estou garantindo, eu estou afirmando, eu estou crendo de que realmente Deus é poderoso e que Ele verdadeiramente transforma a maneira como nós lidamos a vida no dia a dia. Poderia citar essa mesma frase colocando como interrogação. Deus pode transformar a maneira como lidamos com as adversidades? Só que, quando eu coloco dessa forma, eu estou pondo dúvidas, eu estou colocando incertezas, e fica a reflexão dentro da própria pergunta. Mas aqui eu coloco com a certeza de que Deus é soberano e tem esse poder realmente de transformar a maneira como lidamos com as adversidades da vida. Então vejamos como momentos difíceis contribuem para o avanço do Evangelho e a edificação da igreja. Nós, muitas vezes, nos encontramos diante de situações adversas que tendem a nos até afastar ou provocar afastamento da igreja, fraquejar na fé, mas, na verdade, nós temos que entender que muitas das vezes as adversidades que apresentam-se na nossa vida são formas que Deus coloca para realmente nos moldar e nos dar condição exatamente de superar e vencer e usar essas adversidades a favor do Evangelho de Cristo. Baseando-se exatamente em Filipenses 1:12, vamos ver que na trajetória do apóstolo Paulo, destacamos momentos difíceis, como naufrágios, prisões, diversas situações adversas, que não apenas fazem parte do plano de Deus, mas também como momentos difíceis que contribuem e contribuíram para o avanço do Evangelho e a edificação da igreja. Tudo se transforma em oportunidades boas quando olhamos por esse ângulo. Aqui, nessa carta, o objetivo de Paulo é que os filipenses coloquem o Evangelho em primeiro lugar, mesmo quando isso demande autonegação, autossacrifício. Paulo mostra que ele também coloca o Evangelho em primeiro lugar, mesmo quando ele está na prisão, por causa do Evangelho, pois ele foi preso pela pregação do Evangelho, pelo exercício do apostolado, pela missão que ele determinou seguir. Assim, ele relata aos filipenses informações sobre sua situação no contexto
de sua preocupação com o Evangelho, não por sua própria autopreservação. Ele sumariza seus pensamentos sobre sua situação, dizendo que o que lhe aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho, visto que essa é a preocupação principal, tanto de Paulo como dos filipenses. Essa é a forma de Paulo ver a situação e de assegurar os filipenses. Talvez, irmãos, discussões sobre esse prisioneiro Paulo, conversas entre eles mesmos, tenham resultados em mais pessoas conhecendo sobre o Evangelho. Por causa da corajosa posição de Paulo em favor de Cristo, agora que ele tinha sido aprisionado, outros crentes foram motivados a pregar o Evangelho com grande ousadia e diligência, conforme nós vemos aí no versículo 14. Então vejamos aqui os exemplos profundos da vida de Paulo, que nos lembra que a soberania divina guia todos os nossos passos, mesmo quando nossos planos falham. Através dessa mensagem, irmãos, vocês e eu, assim espero, seremos com certeza mais encorajados a confiar no controle de Deus nas nossas vidas e a reconhecer que cada situação, boa ou ruim, é uma oportunidade para crescer e testemunhar o poder do Evangelho. Às vezes, nós olhamos para a vida numa perspectiva enviesada, que distorce o foco. Corremos o risco de pegar uma trilha errada, de tomar decisões erradas, de falar de forma errada, de agir de forma errada, de reagir de forma errada às vezes. Nós vivemos a vida, às vezes, seguindo opiniões de outros e ficamos confusos e perdidos. Vamos aqui, irmãos, tentar transmitir a vocês sobre o olhar para a vida na perspectiva de Deus, esclarecida no exemplo do apóstolo Paulo. Meus irmãos, nós sabemos que Paulo foi um grande apóstolo. Todos aqui acredito que conhecem, né, a história de Paulo. Um plantador de igrejas, né, a exemplo das igrejas de Derbe, Listra, Éfeso, Neápolis, Filipe, entre outras, né? Aqui, meus irmãos, precisamos refletir sobre as dificuldades e perseguições que Paulo sofreu nesta sua trajetória de fé e perseverança para alcançar os propósitos em edificar igrejas, porque foi um árduo trabalho, foi uma missão maravilhosa, mas não foi tão saborosa, vamos dizer assim. Foi penosa, porque verdadeiramente, quando nós nos dedicamos a seguir a Cristo, a levar a palavra de Cristo, a propagar o Evangelho, sairmos nas ruas, nas missões, nós sabemos hoje mesmo o quanto é difícil,
quantas adversidades nós vamos encontrar, quantas barreiras nós vamos encontrar para cumprir as nossas missões. E para Paulo, essa trajetória foi árdua. Se nós formos olhar e fazer uma síntese da vida de Paulo, vamos encontrar que ele foi perseguido depois da conversão dele em Damasco. Em Jerusalém ele foi rejeitado e devolvido para sua terra natal, Tarso. Na primeira viagem missionária foi apedrejado em Listra. Na segunda viagem missionária foi açoitado em Filipos. Foi escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de impostor em Corinto. Na terceira viagem missionária, enfrentou feras. Foi preso em Jerusalém e queriam matá-lo. Ficou preso em Cesareia por 2 anos. Tramaram contra Paulo para matá-lo. Por conta de quê, meus irmãos? Simplesmente por conta de um homem dedicado à missão de Cristo, de levar a palavra do Evangelho, de instituir, construir e edificar igrejas, propagar aquilo que deveria ser feito e que devemos continuar a fazer, que é levar sempre o Evangelho de Cristo a todos os cantos, a todos os lugares. E ao invés de receber elogios, receber abraços, ele recebeu ações adversas. E aí eu fico me perguntando, diante de toda essa situação, de tanta perseguição, na vida de hoje, na nossa vida, como será que nós reagiríamos? Como será que nós hoje estamos reagindo no momento em que nós nos dispomos e somos chamados por Cristo para levar a palavra, para exercer exatamente a nossa missão, que é a continuidade exatamente da missão dada por Deus aos apóstolos e a nós. Porque quando nós nos reclinamos e reconhecemos Cristo como nosso único Salvador, reconhecemos Ele e absorvemos para nós, para dentro do nosso coração, nós temos que exercitar também esse trabalho missionário de fortalecimento do Evangelho, do fortalecimento da Igreja de Cristo. E hoje a gente vê, sem tantas adversidades, as dificuldades que às vezes nós colocamos para exercer esse papel, essa missão. Mas vamos ver mais. Quando Paulo estava em Cesareia, preso para matá-lo, ele fez o apelo para ser julgado em Roma. E aqui vamos fazer uma reflexão dos fatos. Após a criação destas igrejas, que já citei algumas e outras, Paulo tinha um grande desejo na vida,
que era visitar a cidade de Roma. Como sabemos, ele era um missionário, já tinha percorrido as províncias do Império Romano, na Galácia, na Macedônia, na Ásia Menor, mas ele ainda não conhecia a capital do Império. Lá, inclusive, já existia uma igreja que não foi ele quem implantou. E ele tinha o propósito de visitar aquela igreja, de passar um tempo com aquela igreja, de compartilhar a palavra de Deus com aquela igreja. Ele queria marcar naquela região longínqua do mundo ocidental o Evangelho de Cristo. Só que o plano dele era ir. E foi. E foi, irmãos. Mas não como ele planejou, como ele pensou, como ele desejou. Vejamos então as condições que Paulo chega em Roma. Paulo chega em Roma depois de um naufrágio. A viagem que levava Paulo preso para ser julgado em Roma sofreu um naufrágio. Paulo chega em Roma depois de ser picado por uma cobra, porque após o naufrágio, o restante do barco se direcionou a uma ilha, a qual eles se recolheram, e lá Paulo foi picado por uma cobra venenosa. Paulo chega em Roma algemado, pois ele era já prisioneiro. Diante das circunstâncias, parece-nos a princípio que os seus planos haviam sido frustrados. É ou não é, meus irmãos, o primeiro pensamento que nos vem diante de uma situação dessa comigo, com qualquer um de vocês, na nossa vida, em qualquer adversidade que acontece. Simplesmente nós nos baixamos, na maioria das vezes, e nos sentimos fracassados. Pois é, não era exatamente o que ele tinha planejado, né? Imaginemos, como eu já disse, se fôssemos um de nós ali, naquela situação, como será que nós iríamos reagir? Qual seria a nossa posição ali naquele momento? Nós iríamos continuar, perseverar, ou simplesmente recuar e desistir? É a grande reflexão que eu faço e que trago para hoje, para a nossa vida hoje, para nossas atuações hoje dentro da igreja. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Paulo era aquele tipo de homem que entendia que se ele estava livre, ele era um missionário de campo. Se ele estava preso, só mudava o campo missionário. Ele não desistia, ele persistia, independente da situação. Então, meus irmãos, vamos ver mais uma vez em Filipenses 1:12, que Paulo escreve para a igreja de Filipos, que era a sua parceira na obra missionária, dizendo o seguinte, né? Meus irmãos,
eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Amém? Ele podia, nesse momento, diante dessas circunstâncias, estar se lamentando, dizendo: irmãos, eu planejei, mas não deu certo, não aconteceu. Orem por mim, porque estou frustrado, triste, acabrunhado, preso, algemado. Meus planos viraram água. É o que a gente faz a reflexão. Seria talvez o que outro talvez fizesse e falasse. Mas Paulo não. Paulo mandou o recado exatamente o contrário. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. Ele olha para a vida, meus irmãos, na perspectiva da soberania de Deus. Porque ele entende que não tem acaso, não tem sorte, não tem azar, não tem qualquer fator externo, mas sim a mão de Deus, que dirige o seu destino. Assim como Deus dirige o meu destino e dirige o destino de cada um de vocês. E isso é preciso ser levantado, efervescido dentro de cada um de nós, para que a gente viva essa essência, essa verdade de que quem dirige nossas vidas em qualquer situação é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. O que Paulo fala para a igreja, meus irmãos, é simplesmente: sofri um naufrágio, conseguimos chegar numa ilha, o navio se despedaçou todo, e aí fui picado por uma cobra. Cheguei em Roma preso, algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Isso é que é fé, isso é que é força, isso é que é entrega, é que é amor, é que é retribuição a Cristo por tudo aquilo que Ele nos dá. Não é fácil, mas Paulo soube exercer isso. E nós podemos também exercer dessa forma a nossa vida, encarando as adversidades como momentos que Deus nos está proporcionando exatamente para observar e ver aonde estamos errando, onde estamos falhando, o que precisamos mudar, aonde seguir, o que fazer, mas sempre buscando a resposta no Senhor, não no nosso pensamento, na nossa forma de encarar, ou de ver, ou de querer. Porque, como humanos, fracos, pecadores, a tendência nossa é querer a melhor forma, né? A forma mais prática, mais saudável, menos penosa.
Esse homem olha a vida na perspectiva da soberania de Deus, e ele vai testemunhar para nós que, em virtude dele estar preso, 3 coisas ocorreram. 3 situações no presídio foram sinalizados, e eu trago aqui, nesse momento, essa reflexão também. Vários autores também sinalizam esses momentos. Primeiro, a igreja, com a prisão, com a situação de Paulo, foi mais encorajada a pregar. Quando a igreja viu Paulo preso, trabalhando, só mudando o campo missionário, evangelizando, impactando pessoas, mexeu com a estrutura da igreja, mexeu com a estrutura deles e deu uma despertada em todos, fortalecendo e fazendo com que se levantassem em oração. Em segundo, Paulo estava preso, exatamente porque ele estava preso. Um detalhe interessante, ele, por estar preso lá no Império, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. A guarda pretoriana, meus irmãos, acredito que muitos sabem, mas se alguém não sabe, era a guarda de elite do imperador romano. Eram soldados da mais alta patente do império, da mais alta capacidade militar. E Paulo, como prisioneiro de César, estava lá dentro dos redutos do palácio, algemado, e com um soldado da guarda pretoriana em 3 turnos por dia, durante 2 anos. E isso possibilitou a Paulo, a quê? A evangelizar. E ele passou a evangelizar a elite militar de Roma. Se Paulo tivesse solto, não tivesse sido preso, certamente ele não teria tido essa oportunidade nem de se aproximar. Então veja como Deus é poderoso naquilo que Ele planeja, no propósito que Ele determina na vida de cada um. E não para aí, irmãos. Muitos soldados foram convertidos. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 22, que fala: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. E aí é que a gente tem a prova disso que nós estamos refletindo aqui, do exercício de Paulo lá no presídio. Vimos que, apesar de estar preso, o ministério de Paulo aumenta e ele se torna conhecido dos guardas do imperador, prega o evangelho a eles. Os crentes em Roma tornaram-se mais corajosos na partilha da sua fé. Prova do trabalho missionário de Paulo realizado na prisão, convertendo a guarda da elite e muitos servos do palácio. E aí é que ele se refere, quando ele cita aqui,
principalmente os que são da casa de César. Ele chama os santos da casa de César. Significa que todos os que trabalhavam no palácio, incluindo os escravos, o que ele pôde atingir foi atingido pelo trabalho missionário dentro da prisão. Em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo estava preso, ele não podia viajar como era desejo seu e costume, visitar as igrejas. Irmão Jackson, pode ligar aqui um pouquinho, por favor, que esquentou um pouco aqui, viu? Então, em terceiro lugar, como já vimos, ele preso, não poderia viajar, né? Não podia sair plantando igrejas. Então, já que ele não podia sair, o que é que ele fez? Começou a escrever cartas. As cartas que nós conhecemos, dirigidas às igrejas implantadas por ele, né? As cartas a Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, considerados verdadeiros tesouros, é o que nós podemos considerar, pois essas cartas têm edificado a igreja ao longo dos séculos e vai continuar edificando e fortalecendo e ensinando e exemplificando a prática do apostolado, da missão, como deve ser feita. Se Paulo estivesse solto, certamente ele não teria, né, escrito essas cartas. Cartas que têm sido referência, como já falei, e base para fortalecimento da igreja, hoje e será sempre. E aí eu me pergunto, se Paulo não tivesse escrito essas cartas, a Bíblia estaria completa? Eu deixo para uma reflexão. Porque a importância e o significado e as circunstâncias dessas cartas diz tudo, no meu entendimento. Nessas cartas, meus irmãos, Paulo expressa gratidão pela amizade dos santos filipenses, porque nós estamos tratando aqui da carta aos Filipenses, mas ele sempre exalta a gratidão em todas as cartas que ele expressa, que ele escreve. Ele ensina que a oposição que enfrentou a serviço do Senhor, inclusive o encarceramento, foi benéfico à causa do Evangelho. Incentivou os membros da igreja a permanecerem firmes e unidos em defesa da fé. Isso é forte, isso é exemplo, isso é determinante para a vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, eu digo, lição aprendida, acredito eu, mas temos muito a aprender nas cartas de Paulo, nos exemplos de Paulo, no apostolado de Paulo, na missão verdadeira exercida por Paulo ao longo da sua vida.
e digo: os propósitos de Deus são alcançados independentemente de qualquer situação. E aí nós vamos ver exatamente o quanto Deus poderoso, Ele usa as situações para realizar os seus propósitos na vida de cada um. Tem hora, irmãos, que a gente planeja uma coisa e não acontece. Tem hora que você espera algo acontecer e não acontece, ou acontece ao contrário. Às vezes você pensa que Deus perdeu o controle. Você pensa que sua vida está à deriva. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, é nesse momento que Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Precisamos refazer o nosso eu, a nossa vida, a nossa maneira de ser, de viver, para entender isso. Para saber que diante das adversidades que às vezes são colocadas diante de nós, Deus tem um propósito maior para você cumprir. Cabe a cada um de nós saber, entender, compreender e poder realmente permitir a realização desse propósito. Olhe para a vida, meus irmãos, pelas lentes da providência e da soberania de Deus, para que estas circunstâncias, às vezes carrancudas, adversas, não roubem a sua alegria, por saber que não tem acaso. É a mão de Deus que dirige nosso destino. Para afirmar, como o próprio Paulo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou ainda entender como Jó: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Está na hora, irmãos, de vocês que estão aqui ouvindo essa mensagem, dos nossos irmãos que aqui não estão nesse momento, mas que peço a Deus que chegue a eles a mensagem, de olhar a vida exatamente nessa perspectiva que Deus coloca em nossas vidas. E vamos nos colocar totalmente a serviço do Evangelho de Cristo. É o que o mundo mais carece no momento. É a propagação do Evangelho para fortalecer esse mundo na fé, para vencer as maldades, as adversidades, os demônios que estão aí afora, tentando destruir o mundo, mas não vão conseguir, porque o poder de Deus é maior e cabe a nós fazer a nossa parte. Sem medos, sem receios,
mas confiando no Senhor. Amém? Embora o significado preciso destes versículos requeira uma discussão mais longa, e o tempo não dá, né? As preocupações dominantes que ditavam o pensamento de Paulo são óbvias. Isto é, Paulo se importava relativamente pouco com o que lhe aconteceria, mas ele se importava principalmente com a glória de Deus, o avanço do Evangelho no mundo, o progresso da fé nos crentes. A obsessão de Paulo era o Evangelho. E pergunto, qual é a sua obsessão, irmãos, como crentes, como evangélicos? Encerrando aqui essa mensagem que Deus colocou no meu coração, e agradeço muito a Ele pelas inspirações, pelas leituras, pelas pesquisas, para concluir a mensagem. E agradeço muito mais por Ele estar me dando condições físicas de aqui hoje estar pregando a vocês. Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo testemunho do apóstolo Paulo. Aplica, Senhor, estas verdades, ó Deus, no meu coração e dos meus irmãos, que aqui ouviram esta mensagem, e naqueles que também não ouviram. Oro assim, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra a quem